Fala galera! Nas aulas passadas, nós vimos alguns parâmetros de posição, média, mediana e moda. Nessa aula será apresentado a definição de parâmetros de dispersão e veremos também como calcular a amplitude e desvio médio. Em seguida, faça a lista de exercícios que estou deixando na descrição e verifique as respostas com gabarito comentado. Vamos à aula! Primeira coisa, o que são parâmetros de dispersão? Parâmetros de dispersão têm foco em variabilidade e dispersão. A variabilidade é a capacidade das amostras mudarem caso haja alguma alteração nas condições do experimento. Então, temos algumas amostras de altura e massa dos estudantes antes e depois de terem feito uma mesma dieta para emagrecer. Veja que de 69 quilos caiu para 60, de 70 caiu para 66 e assim por diante. A inserção da dieta no sistema mostra a variabilidade da massa dos alunos, observada pela mudança dos valores apresentados. A dispersão, por outro lado, foca em analisar a separação das medidas em relação a uma região de interesse. Geralmente, a região de interesse é determinada pela média. O tipo de média, se vai ser aritmética, quadrática ou qualquer outra, depende de você. Cabe a você analisar as amostras e determinar o tipo de média que vai usar. Caso tenha dúvidas sobre média, confira a aula de média no canal. Veja, nesse gráfico, cada ponto branco representa uma medida de massa e altura de cada aluno. O ponto em azul é a média das alturas e das massas com a dieta. Observe, há uma curta distância entre o ponto médio e os pontos brancos mais externos. A dispersão, nesse caso, é estudar toda essa região em torno da média. É verificar se o distanciamento máximo de algumas medidas em relação à média compromete ou não a credibilidade do experimento. Para analisarmos a variabilidade e a dispersão de um conjunto de amostras, precisamos utilizar parâmetros de dispersão. Os parâmetros de dispersão que serão vistos nesse curso são amplitude, desvio médio, variância e desvio padrão. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de medidas. Simples assim. Veja nesse exemplo. Temos esses dados e queremos calcular a amplitude. Primeira coisa, vamos observar o maior e o menor valor. Olhando os dados, vemos que o maior valor é 81 e o menor é 66. Então, vamos calcular a diferença. Vou fazer 81 menos 66, que vai dar 15. Logo, a amplitude dessas amostras é 15. Nosso último objetivo nessa aula é aprender a calcular o desvio médio. Mas antes, é necessário que você aprenda a calcular o desvio. Veja isso como um pré-requisito. Dado um conjunto de medidas, o desvio é a distância de uma medida até a média. Ela é calculada como a medida menos a média. Temos 3 medidas e vamos calcular o desvio de cada uma. Primeira coisa a fazer é calcular a média. Para esse caso, vou usar a média aritmética. Fazendo a conta vai dar 7,1. Veja também que marquei a média com uma bolinha vermelha na nossa representação. Para a medida 7,0, o desvio será 7 menos 7,1, que vai dar menos 0,1. Veja que essa distância em azul é igual ao desvio da medida 7,0. Para a medida 7,2, o desvio será 7,2 menos 7,1, que vai dar 0,1. Veja que essa distância em verde é o desvio da medida 7,2 até o ponto médio. O desvio da medida 7,1 será 7,1 menos 7,1, que vai dar 0. Logo, o desvio é nulo, porque o valor da medida é igual ao valor da média. O desvio médio vai ser a média do módulo dos desvios calculados. Veja que no numerador estou somando o módulo dos desvios e no denominador estou dividindo pelo número de medidas. Podemos escrever essa equação também na forma de somatório. Vai ficar 1 sobre n vezes o somatório do módulo de xi menos a média, com i iniciando em 1 e indo até n. Podemos simplificar ainda mais.
vamos considerar delta de xi igual ao desvio. Vai ficar assim. Vamos calcular o desvio médio do exemplo 2. Vamos iniciar pela forma simplificada, que é pela notação de somatório. Temos 3 medidas, então n igual a 3. Vamos também substituir o módulo de ΔXi por módulo de xi menos a média. Agora, vamos expandir o somatório até 3. Podemos inserir na equação o valor da média que foi calculado anteriormente. Observe que agora é apenas conta braçal. Fazendo a conta, o desvio médio é aproximadamente 0,067. Veja como o desvio médio irá aparecer na nossa representação. Nos quadros anteriores, te ensinei a calcular o desvio médio, mas agora vamos ampliar nossos conhecimentos sobre desvio médio. É importante você saber que o desvio médio avalia a variabilidade ou a dispersão dos dados em relação à média. Além disso, pode indicar a representatividade da média, ou seja, quanto menor o desvio médio, mais representativa é a média. Vou te mostrar isso com um exemplo. Temos 3 medidas e queremos saber qual das médias que calculei tem maior representatividade. Isto é, qual das médias as medidas estão mais próximas e tem menor desvio médio. Representei as mesmas medidas em 2 gráficos e coloquei cada média em um deles. Agora, vou inserir nos gráficos os desvios calculados. No gráfico 2, veja, os desvios de cada medida são maiores que os do gráfico 1. Então, o desvio médio do gráfico 2 será maior do que o do gráfico 1. Se quanto menor o desvio médio, mais representativa é a média calculada do gráfico 1 tem maior representatividade do que a média do gráfico 2. Devemos utilizá-la para cálculos futuros. É importante que você faça anotações em seu caderno sobre a videoaula e refaça os exemplos. Após isso, treine com a lista e verifique as respostas com gabarito. Os links estão na descrição. Valorize o trabalho do seu professor. Inscreva-se no canal e compartilhe a aula com seus colegas. Forte abraço e até a próxima!